Programa de frente com os vereadores, dando continuidade às nossas entrevistas com os vereadores, aproveitando o recesso aqui de 2014, não é? Já que os vereadores têm um mês para... Aliás, não estão passeando não, viu, gente? Estão andando nos bairros e nós aproveitamos essa oportunidade também para fazer uma entrevista com eles, para eles falarem um pouco de um ano e 7 meses de governo um ano e 7 meses também à frente do Legislativo. Muita coisa já foi feita, muita coisa já foi dita, portanto, vamos falar com cada um deles. E desta feita, está por aqui o vereador Odair do Táxi, vereador pela primeira vez aqui na cidade, e vem desenvolvendo, sinceramente, um belo trabalho na cidade de Jandira. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Um bom dia. Bom dia a você que está, nesse momento, nos assistindo pela TV Câmara. Eu quero poder aqui passar a cada um de vocês um pouco do meu trabalho nesse 1 ano e 6 meses que estamos aqui na Câmara Municipal de Jandira. Eu quero de antemão agradecer a emissora, né, que nos dá essa oportunidade de expressar para você que mora nessa cidade, uma cidade sofrida, mas expressar claramente o que o vereador tem procurado a fazer valer dentro daquilo que a cidade precisa, que o vereador tem uma obrigação de estar trabalhando. Eu quero dizer que é um momento importante para mim, porque eu tenho a oportunidade de ficar frente a frente com você e poder esclarecer um pouco do meu trabalho. Exemplo disso aí, no meu primeiro mês de trabalho na Câmara Municipal, eu pude entrar com alguns documentos nessa Casa de Lei, que eles falam de vários bairros da cidade, várias demandas que a cidade hoje tem, e eu quero poder aqui passar para cada um de vocês um pouco do meu trabalho. Importante, realmente bastante importante isso sim, viu? Então vamos começar, vereador, logo pela 1 ano e 6 meses, não é? O que o senhor achou e acha mais importante, né, do teu trabalho nesse tempo todo, em relação ao requerimento, projeto, né? Que o senhor falasse um pouco disso, principalmente a questão da saúde, educação, documentos que o senhor fez pedido ao prefeito para que fosse melhorado de uma forma ou de outra. O que é importante para o vereador, é claro que é importante também para a população. Eu, como vereador, eu não posso buscar êxito apenas para mim como vereador. Eu, como vereador, fui colocado na Casa de Lei para mim trabalhar em prol da cidade, em prol da comunidade. Por isso eu vejo a importância do vereador no município. Eu quero muito poder cumprir esse papel de maneira clara com cada um de vocês e não deixar margem para me dar resposta a cada cidadão que me questionar dentro da cidade. Exatamente, é verdade. O senhor disse um ponto bastante interessante, que é a importância do vereador para o município, porque na realidade a população não tem esse vínculo direto com o prefeito. O vínculo dele é com o vereador. Ele vai até o vereador, vereadora, não está legal na saúde, a segurança está péssima, né? Então é por meio do vereador que a denúncia vai chegar até o prefeito, o pedido vai chegar até o prefeito e aí, logicamente, o prefeito vai ver se atende ou não. Mas, de toda forma, é de fundamental importância a figura do vereador no município. Como é a do deputado, não é? A pessoa não tem acesso direto ao presidente da República, ao governo do Estado, ele tem esse acesso por meio do deputado, não é? Então, a figura do vereador, primeiramente, ela é muito importante para o município. Eu concordo plenamente com a sua fala aí. Minha pergunta é muito pertinente, assim. A população está aí, ela elege o vereador, a população elege o prefeito, mas a população muitas vezes não tem acesso ao vereador e muito menos ao prefeito. Enquanto a partir do vereador também, ele tem dificuldade de ter acesso ao deputado. Esse deputado ele é importante para o município. Sim. Não importa quem seja o deputado desse vereador, do outro, o seu deputado aí, porque ele é uma fonte de possibilidade assim, de trazer algum recurso para a cidade.
E você, cidadão, tem o vereador como uma ponte também para chegar ao prefeito. Muitas vezes o vereador é questionado na cidade, porque não é visto, porque não vê o prefeito, o que o prefeito está fazendo. E o vereador tem, com tranquilidade, esse momento para responder ao cidadão, para falar com ele, dar uma resposta, de preferência uma resposta que seja verdadeira. Sim. E com relação ao vereador que está nos falando, que como eu vejo essa situação do vereador criar um intercâmbio com o prefeito. Quando eu saio na rua, as pessoas costumeiramente dizem, puxa vida, é difícil encontrar o vereador, e é um sofrimento meu quando eu ouço das pessoas daí, porque eu procuro estar ao máximo na rua, eu procuro estar ao máximo nos postos de saúde, nas escolas, no hospital, nas creches, enfim. O que tem aí pela cidade afora, em todos os segmentos que eu chego, existe carência. E ali o munícipe tem a oportunidade de falar comigo. E eu agradeço muito quando qualquer cidadão da cidade me questiona com relação à saúde, com relação à educação, com relação à segurança, porque eu também estou de olho em todas essas questões. Exatamente, muito importante. Aliás, por falar nisso, no dia de hoje mesmo, estamos falando aqui nessa manhã do dia 17, o senhor já esteve presente no hospital da cidade, não é? Foi lá à procura de um serviço e, logicamente, também dá uma fiscalizada para conversar com a população, para ver como é que está. Infelizmente, eu saí da minha casa um pouco antes de vir para essa entrevista e cheguei até o hospital para averiguar como está correndo as coisas lá, se os médicos estão lá, se os enfermeiros estão, como o cidadão está sendo atendido, porque é a minha função fazer isso daí. E juntamente com essa passagem minha pelo hospital, fui também para medir a minha pressão, para ver como está ocorrendo. Aí, para minha decepção, já tinha umas 6, 8 pessoas aguardando para medir a pressão. E assim que me encontraram, me questionou, Odair, e cadê a moça que mede a pressão? Cadê a enfermeira? Aí fui falar com a responsável do hospital. Eu não gostaria de citar nome aqui do funcionário, mas falei com o responsável do hospital lá, que providenciasse uma enfermeira para que fosse para aquela triagem, e ela disse que mandaria em seguida. E eu questionei quantas enfermeiras tem aí para estar atendendo as pessoas. E, no entanto, ela não soube responder quantas enfermeiras tinha. E eu fiquei exatamente 30 minutos e não consegui medir a pressão. 30 minutos aguardando apenas para medir a pressão. Muita coisa. E voltei para a entrevista sem medir a minha pressão. Sem medir a pressão. Vou concluir a minha entrevista e retornarei ao hospital para ver como anda o funcionamento. Então, é a função do vereador, sim, estar no hospital, estar na creche, procurar estar o máximo dentro da cidade, para visualizar e estar cobrando. E quando eu assisto essa cena no hospital, eu não deixo de levar para a Secretaria de Saúde. Se eu estou na educação, levo para o secretário de Educação, enfim. Exato, é a função do vereador. Lógico, exatamente. Agora já começar a entrar aí na questão dos seus trabalhos, enfim, dos seus requerimentos, projetos, durante esse tempo. Queria que o senhor destacasse os mais importantes, não é? Desse trabalho seu. E aí, em seguida, a gente vai falar um pouco de alguns pontos aqui, que o senhor também tem bastante envolvimento. Com relação aos documentos que eu fiz circular na Casa de Lei nesse 1 ano e 6 meses, são vários documentos meus que entrou na Casa de Lei, na Câmara Municipal, e, para minha felicidade, eu também quero aqui agradecer os novos pares vereadores aí, que não deixaram de votar favorável a todos os documentos que eu dei entrada naquela casa, né? Mas entre eles tem alguns que vai de encontro com a necessidade do cidadão. E de encontro também com as finanças do município. Hoje tem demanda na cidade, obras na cidade que foram iniciadas e estão totalmente abandonadas. Exemplo disso é a unidade básica de saúde lá no Jardim Ouro Verde, que eu já entrei com 2 documentos para retomar aquelas obras que estão paradas, e não é de agora, já desde o mandato anterior, quando nós assumimos a Câmara Municipal, o prefeito, a prefeitura, já estava parada talvez há 2, 3 meses,
E está, infelizmente, até hoje num abandono total. Ouço agora dizer que, conversando com o secretário de Obras, que em breve será retomada as obras naquela unidade. E eu torço para que isso aconteça, porque é uma obra de extrema importância para os moradores, mesmo porque no momento está acontecendo uma duplicação na avenida de acesso João de Góis, e, por incrível que pareça, os moradores do Ouro Verde, que já foram prejudicados com o cancelamento da unidade básica de saúde do centro, transferida para o AME, lá no próximo à Igreja Católica, e as pessoas do Ouro Verde têm que ir locomover até o Jardim Maria, o Jardim Analândia, para passar naquela unidade básica, hoje ficou mais distante com a obra, porque você tem que fazer um retorno a quase 2 quilômetros à frente do Ouro Verde, e então essa retomada das obras na unidade básica do Ouro Verde irá, em parte, favorecer essas pessoas. Então a gente tem trabalhado, sim, para que seja retomada as obras. Espero, em breve, poder visitar aquele bairro com uma unidade funcionando e dando uma condição de saúde melhor para aquelas pessoas. E com relação à entrada do Ouro Verde, que ficou distante, dificultando os moradores, já participei de uma reunião lá no bairro, irei quantas vezes precisar, porque eu acho injusto com o bairro, que é tão próximo do centro, e do dia para a noite ele fica 2 quilômetros mais longe. Mais distante, é verdade. É muito complicado isso daí. Então, como vereador, eu vou defender, sim, a população de Jandira e, juntamente, assim, de uma maneira mais focada, os moradores do Ouro Verde, que está sendo mais penalizado com esse trabalho lá. Então, estamos correndo, sim, para que possamos dar continuidade nesse trabalho lá. A pergunta é a seguinte, vereador: será que durante o processo de revitalização ali da João de Góis, a Secretaria de Obras da Prefeitura não teve a oportunidade de observar, tá certo, que não ia ficar lá uma rotatória, um acesso melhor, não teve o cuidado de dar uma olhada no projeto? Puxa vida, isso foi feito na administração passada, mas tudo bem, está na nossa, está acontecendo na nossa. Vamos dar uma olhada no projeto para ver no que é que a gente pode melhorar. Será que não tiveram esse cuidado? E acabou isolando ainda mais o município, aquele bairro do centro da cidade. Interessante a sua pergunta, porque no mandato anterior, houve em Jandira o início do Corredor Oeste. Só para me chegar lá no Ouro Verde, né? Houve o início do Corredor Oeste em Jandira e demoliram todo o centro da cidade. Colocaram tapume, tiraram o ponte de táxi, que era o meu trabalho lá, e colocaram do outro lado da rodoviária, e sem nenhum planejamento, para que, após as obras, o ponte de táxi fosse instalado num local ou no outro. Jandira conta com 30 táxis. E naquele momento eu informei o secretário de obra, que naquele momento era o Betinho, e ele me disse naquela oportunidade que a Secretaria de Obras de Jandira não teria nenhuma influência, não teria nenhum poder sobre as obras do Estado no município. E naquele momento, o Betinho, muito meu amigo, eu discordei muito da fala dele, porque eu acho assim que o município tem que ter autonomia no que vai acontecer no município. Eu não acho correto o governo vir fazer uma obra na cidade. A revelia do prefeito, dos vereadores. Exatamente, que não condiz com a vontade do munícipe. Porque quem sabe melhor as pendências de Jandira hoje? Não é quem mora em Osasco, quem mora em Sorocaba. Quem sabe a necessidade de Jandira somos nós que moramos aqui. Por isso eu achava que a Secretaria de Obras tem sim que ter influência e estar muito atenta em todos esses segmentos. Eu disputei a eleição e me tornei vereador. Para minha felicidade, nós votamos na Câmara Municipal no ano passado, por volta do mês de maio, um documento dando autonomia para a Secretaria de Obras intervir nas obras que o Estado viesse a executar no nosso município, para não acontecer exatamente o que está acontecendo hoje, também na entrada do Jardim Ouro Verde, onde houve uma omissão total da Secretaria, que foi perceber que interditou Ouro Verde após estar interditado. Sim. Quer dizer, não houve nenhuma prevenção. Então, isso não é bom para a cidade, mas agora a Secretaria de Obras tem sim, através de uma lei aprovada na Câmara Municipal,
poderes para intervir. E vamos intervir na entrada do Ouro Verde, sim. Tem que acontecer, é verdade. E nesse período, mais algum requerimento, um projeto? Dentre estes, algum foi aprovado pelo prefeito, executado? Não, vamos atender o pedido lá do Odair do Táxi, vamos executar. Algum deles foram executados? Esse é um detalhe que eu sempre questiono na Câmara Municipal. Na minha fala, às vezes, eu questiono os colegas lá e é uma grande decepção para mim, sinceramente. Eu me tornei vereador e eu moro aqui nessa cidade há 42 anos. Eu trabalhei 30 anos no táxi. Eu conheço bem toda a malha viária do município. Conheço ela integralmente. E durante o meu trabalho, antes de eu imaginar disputar uma eleição, eu observava alguns pontos na cidade que é crítico. Ele atrapalha o município, atrapalha o desenvolvimento da cidade. Eu me tornei vereador e, de imediato, alguma daquelas demandas eu procurei colocar no papel. Eu, me analisando friamente, após ser vereador, se era viável ou não, se seria viável ou não, e eu entendi que eu precisava de fazer um documento e cobrar essa situação do prefeito, e cobrar de uma maneira geral, não para mim. Eu falo sempre, toda a cobrança deste vereador é em prol do município. Eu falo sempre, a minha fala sempre é repetida, eu não sou um vereador nem de um lado nem do outro, eu sou vereador do meio do povo, do meio das pessoas. Eu quero ser um vereador em prol da cidade. Aí eu criei alguns documentos com relação lá ao velório municipal. Eu vejo aquele pedaço ali, uma dificuldade de trânsito, principalmente nos finais de semana, onde temos ali uma feira, tem um cruzamento bastante movimentado, pontos de ônibus, sentido Tereza, sentido centro, e eu entrei com um documento cobrando baia e semáforo ali. O semáforo é para dar condição do pedestre atravessar tranquilamente a pista. E a baia é para o ônibus estar estacionando fora da pista de rolamento, né? E o prefeito sancionou, mas infelizmente não executou. E eu já cobrei mais uma vez com documento uma atitude nesse sentido aí. Então eu acho que o vereador tem que cumprir o papel dele, que é cobrar as demandas que a cidade cobra. Porque quando o vereador leva um documento para a Câmara Municipal, normalmente ele vem de solicitação de moradores. Porque o vereador também não sabe tudo que acontece na cidade. Muitas vezes eu vou no Vale do Sol, a pessoa me questiona por uma demanda lá. Eu chego lá no Vila Márcia, a mesma coisa, no Alvorada. Eu vou na Vila da Amizade, as pessoas questionam a situação dele lá. E o vereador acaba vivendo a cidade de uma maneira global. Eu não posso hoje me tornar um vereador da área central. Tem que ser um vereador que tem um olhar voltado por todo o município. Aí cobrei do prefeito isso lá. Eu espero que, dentro do meu mandato, possa realizar esse serviço lá, que é uma obra pequena, não vai honorar muito os cofres do município e vai dar uma condição muito positiva para a cidade. E falei que sobre a entrada do Ouro Verde, que precisa sim ser revista aquela situação lá. E como você me perguntou de outras demandas minhas, eu tenho também na Via Expressa um pedido tão simples, porque não é a grande obra que resolve de repente a situação, não é o grande viaduto, é a acessibilidade das pessoas que às vezes resolve o dia a dia de cada um. Eu tenho cobrado muito um semáforo na Via Expressa, ali à altura do Jardim Marília, onde as pessoas que vêm do bairro, sentido centro, têm muita dificuldade de acessar a Vila Ipê, Vila Ercília, Vila Palmares, Centenário, Jardim Marília, Jardim Analândia, enfim. Toda aquela região ali, as pessoas que vêm do sentido bairro-centro não têm facilidade de acessar. Então, eu estou cobrando também já 1 ano e 3 meses, e até então não foi resolvida essa questão. Mas o vereador continua cobrando. Continua cobrando. Pode ir. Isso é importante. Isso é importante. Muito bem. Agora eu quero já entrar aqui no hall das perguntas. E eu já quero saber de antemão qual foi a sua ajuda em relação ao Banco do Povo. Porque é uma das questões e reclamações recorrentes da população neste governo. Porque
Me parece que até o governo passado havia aí o Banco do Povo. E neste governo, me parece que foi extinguido, não sei porquê, o Banco do Povo, que é o banco que dá uma força para o pequeno empresário. O senhor tem alguma informação em relação ao Banco do Povo, vereador? Eu agradeço também essa pergunta, ela é interessante, mesmo porque eu tenho um documento também cobrando da administração a recolocação do Banco do Povo no município. Eu cobrei com documentos. E hoje quem está assumindo essa pasta do Banco do Povo aí, eu estive com ele agora no hospital, é o Walter. É o Walter que trabalhou na educação. E eu, falando com ele, o Banco do Povo volta a funcionar na cidade. Tá bom, que bom, é uma bela de uma notícia. É uma ótima notícia, porque eu acho que o grande empresário e o pequeno empresário ele tem um caminho a percorrer, atingir um objetivo. Muitas vezes a pessoa pensa que o Banco do Povo só favorece o pequeno empresário, o pequeno investidor. Não é verdade. O pequeno investidor, ele é a base do grande investidor. Sim. Não tem como existir um grande investidor se não existir o pequeno. Então o Banco do Povo, ele dá uma condição para o pequeno produtor, o pequeno investidor, ele plantar a horta dele, montar a oficina dele, e essa pequena oficina gera produto para o grande investidor. Então o Banco do Povo é uma cobrança também minha, não cobrança apenas de fala, é uma cobrança com documento. Com documentos, exato. Está documentado na Câmara Municipal e também passou pela Câmara esse documento para que seja votado, para que tivesse uma antecipação no atendimento com relação às pessoas que necessitam desse trabalho. Vereador, nós temos aqui na cidade 3 grandes problemas e eu estou acrescentando mais um. É a questão da saúde, segurança, habitação e no quarto item eu coloco a habitação. A defasagem, a demanda é muito grande de crianças fora da escola. A educação não é muito bem gerida, enfim. Qual tem sido a sua contribuição durante esse tempo aqui na Câmara com relação à educação infantil, à educação normal, algum requerimento, algum pedido, alguma cobrança do prefeito? Também é uma preocupação desse vereador. Você fez uma pergunta pertinente também com relação às crianças que estão fora da creche. Esta é uma situação que me incomoda muito. Me incomoda porque é muito desagradável quando um cidadão, um munícipe, ele, a esposa, os dois precisando trabalhar, e solicito desse vereador uma vaga na creche. Em contrapartida, eu converso com a Secretaria de Obra, com o prefeito, e não tem verba para adquirir os terrenos. Esse terreno é muito caro, não existe demanda. Eu entrei com um documento na Câmara Municipal, no sentido de dar a luz para o prefeito, para a Secretaria de Obra, para o desenvolvimento da cidade, com relação às creches que estamos em falta, mas hoje talvez mais de 600 crianças na fila de espera, e nenhuma perspectiva de quando essas crianças poderão acessar as creches. Então eu entrei com um documento na Câmara Municipal, que, volto a dizer, foi aprovado por unanimidade naquela Casa de Lei, e eu volto a agradecer os nobres pares vereadores lá, que é no sentido de utilizarmos as creches que tem, os terrenos que temos, de construir creche modelo vertical. Conversando com algumas pessoas da área aí, o que você vai economizar na compra de um terreno, você faz uma creche dentro dos moldes que temos em Jandira hoje, dentro das melhores. A economia da compra de um terreno constrói uma creche. Muitas vezes no dia a dia da gente, as coisas não andam bem porque a gente gerencia mal. E é claro que não sou eu o dono da verdade, mas eu vejo com bons olhos a construção de creche vertical com 1, 2, 3, 4 pavimentos para tornar mais viável o investimento e economizar na compra do terreno. E isso aí daria futuramente uma condição para o município de Jandira não ter nenhuma criança fora das creches. Mas se continuar do jeito que está, vamos simplificar. Aluga e está tudo bem. E não é por aí, eu acho que nenhum cidadão
quer pagar aluguel o tempo todo. O cidadão, quando casa, quer ter a casa dele, a mulher quer ter a casa dela, os pais querem que os filhos tenham as moradias deles. Eu, particularmente, eu não quero que meus filhos fiquem pagando aluguel, eu quero que eles trabalhem para adquirir o que é deles. Mas eu, como vereador também, eu não quero que o município fique pagando aluguel o tempo todo. Então eu levo ideias. Eu construí a minha vida em 40 anos e a gente tem uma certa experiência e, juntando com a experiência de outras pessoas, pode ser que Jandira, amanhã ou depois, possa ter esse privilégio de não estarmos pagando tantos aluguel de creche. Que eu continuo e volto a repetir. Sou totalmente contrário a essa ideia de facilitar. Vamos apenas alugar e tudo bem. Um exemplo disso, hoje estamos gastando, eu fico triste de falar isso, mas sou obrigado a falar, na rua William Vadel está sendo feita uma reforma que está custando ao nosso cofre em torno de 311 mil reais. Estamos fazendo investimento numa propriedade privada. Nossa, isso é fora de questão. Sinceramente, eu desaprovo totalmente essa ideia. Desaprovo totalmente e nós precisamos de gerenciar melhor o dinheiro que o município arrecada. Com certeza. Uma outra questão também aqui, que eu tenho certeza que o senhor vem acompanhando, e eu tenho acompanhado na Câmara o seu debate com relação a isso, ainda mais o senhor que tem um conhecimento profundo da cidade, que é em relação à segurança do município, não é? E sabemos também que Jandira está ranqueada entre as cidades mais violentas do estado e do país. Infelizmente, foi motivo, inclusive, de reportagem da Folha de São Paulo recentemente. Em relação à segurança, qual tem sido a sua contribuição, os seus reclamos com relação à segurança e pedidos, logicamente, feitos ao prefeito? Com relação à segurança, eu acho assim, eu tenho conversado com o novo secretário aí de segurança do município. Com relação ao serviço de monitoramentos, por incrível que pareça, já estamos no 1 ano e meio de mandato e não funciona ainda. Não funciona. Quando assumimos a Câmara Municipal, a Prefeitura, o então secretário de Segurança mostrou para nós, na Guarda Municipal, um maquinário que iria dar uma condição melhor de segurança para o munícipe e tal. Infelizmente, se passou 1 ano e meio e nada aconteceu até agora. O maquinário está lá. Falta talvez uma operação mais adequada. E a gente também não deixa de estar conversando e cobrando do secretário uma situação melhor nesse sentido. Estivemos recentemente em uma reunião no Conseg, onde estava lá a Polícia Militar, estava a Polícia Civil, estava a Guarda Municipal, estava o Serviço de Meio Ambiente, estava lá o poder de fogo do município, que é para dar segurança para o município. E entrou em pauta, sim, a questão de segurança. O Conseg é fundamentalmente isso aí, a segurança. E discutimos bastante isso daí, e o secretário de Segurança disse que está a todo vapor, movimentando para que esse serviço funcione na cidade. Porque a gente também é cobrado. Hoje eu já fui cobrado, tem uns 10 dias, na região da Igreja Católica, aqui em Nossa Senhora Aparecida. As pessoas querem que coloque ali uma câmera ali, mas que funciona, né? Próxima à delegacia. E a cidade tem algumas instaladas, mas só estão instaladas, não funciona. Infelizmente, isso é desagradável para o município, desagradável para a gente que é vereador. Mas, como eu disse, eu não deixarei de responder nenhuma pergunta na cidade. Eu não quero deixar nada embaixo do tapete. Mesmo porque o cidadão, quando elege o vereador, ele elege acreditando que o vereador não vai omitir nada dele. E vai contribuir com a cidade. E eu não quero omitir nada de nenhum cidadão no município de Jandira. A verdade, às vezes, que eu transfiro para outra pessoa, ela às vezes pode atingir A ou B, mas não é a intenção de que isso aconteça. A minha intenção é viver em transparência total. Muito bem, vamos entrar numa outra questão aqui, que e tem sido a polêmica principal, eu acho que já vem isso de outros mandatos, que é a questão da saúde aqui no município.
É sem dúvida nenhuma a pior administração com relação à saúde é aqui da cidade de Jandira. A gente perde para Itapevi, Carapicuíba, Osasco, nossa vizinha Barueri, enfim, aqui a coisa ela acaba se aprofundando mais do que no restante do país. Recentemente o governador esteve aqui para retomar o início das obras do Corredor Oeste e prometeu ao prefeito a construção de um hospital. E a gente sabe que isso demanda tempo também. Aliás, o prefeito fez uma propaganda louca em cima disso. E, infelizmente, a questão da saúde continua da mesma coisa. Não seria mais importante se o prefeito tivesse pedido na ocasião para o prefeito: governador, eu acho que fica mais interessante o senhor equipar o hospital que nós já temos, não é? Do que trazer um hospital novo. Nos ajude com o que a gente tem. Funcionários nós temos. Traga equipamento, mantenha médico aqui. O que o senhor pensa dessa questão e a sua opinião, de forma geral, com relação à saúde? Primeiro, já entrou na Câmara Municipal documentos para que fosse construído mais unidade básica de saúde, ou enfim, posto de saúde. Uhum. Só para me chegar na sua pergunta, né? E naquela oportunidade, eu votei na Câmara Municipal a favor da construção de mais uma unidade básica de saúde. Sinceramente, eu falei para o vereador depois, apenas votei em respeito ao requerimento do nobre colega. Mesmo porque eu não vejo necessidade de fazer mais unidade básica de saúde em Jandira. Temos bastante. O que precisamos fazer é com que elas funcionem. Claro que não é uma unidade básica de saúde, parede bonita, mesa bonita, que vai fazer o munícipe entrar lá e sair feliz. O munícipe quer que tenha médico, que tenha enfermeiro e tenha medicamentos. E nós temos hoje, basicamente, olha, em todos os bairros, uma proximidade enorme do munícipe, os postos de saúde, que pode dar um atendimento com muita tranquilidade. Então, não vejo necessidade mais de construção. Precisamos fazer o que temos funcionar. Com relação ao hospital, realmente é uma marca negativa na nossa cidade. Já funcionou bem o hospital, já teve maternidade em mandatos anteriores e funcionava bem. Mesmo porque naquela oportunidade que tinha maternidade de Jandira, tinha gente de Tapicerica da Serra, Embu, Barueri, Carapicuíba, Franco da Rocha, Santana de Parnaíba. As crianças nasciam em Jandira. Infelizmente, hoje não nasce nenhuma criança em Jandira mais. Nós perdeu a maternidade. E com relação ao hospital de Jandira, construir outro hospital ou fazer uma manutenção neste é um caso para se discutir. O que precisa realmente é funcionar. Se fazer outro hospital monstruoso, bonito e não funcionar, não vai resolver nada. Momentaneamente, eu acho que Jandira não adianta crescer o olho com a situação que está fora da nossa realidade. Temos que batalhar hoje, de imediato, ontem já, para que a saúde funcione onde está aí. Dentro do andamento, a saúde está bem na cidade, vamos construir um hospital novo. Mas não adianta construir um hospital novo e levar uma saúde péssima para lá. Vai continuar a dúvida. Bastaria, eu acho que o Estado assumir o hospital que tem na cidade, não, então eu vou assumir o hospital, não é? E repassar para algumas entidades, é o caso lá de Itapevi, Carapicuíba. Itapevi me parece que é o Sanatorinho. Carapicuíba é a São Camilo, não é? Que administra bem estes hospitais e são referências na região, não é? Eu acho que bastaria isso. Agora, uma outra questão, ainda em relação à saúde, foi criado aqui, após uma denúncia vindo para esta casa, uma comissão processante em relação à má administração de uma empresa, né, com relação ao hospital. Criou-se essa comissão, foram 3 meses, basicamente, de debates, não é? E, enfim, encerrou-se com 5 votos favoráveis à cassação do prefeito e 8 votos, né, dados pelos vereadores para que ele permanecesse. E um dos votos favorável à cassação do prefeito foi seu, não é? E eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente o porquê votou para que o prefeito fosse afastado e como é que o senhor entendeu esse processo todo da CPI.
Bem, é um assunto um pouco longo, mas eu vou resumir ao máximo aqui. Nós tínhamos, no mandato anterior, uma empresa que gerenciava o hospital. A empresa se chamava Bom Jesus. O nome é bonito. Bom Jesus, realmente. No entanto, a administração assumiu em janeiro e não ficou muito claro para os vereadores, mas a administração, através do prefeito, resolveu cancelar um contrato com a empresa Bom Jesus e firmar um novo contrato com uma nova empresa, que me parece o nome CAPES. E esse contrato, aos olhos das pessoas, da justiça, ele tornou um contrato irregular. Para que o prefeito fizesse um novo contrato, precisaria ficar claro que a empresa Bom Jesus, a partir de hoje, nós não vamos mais prestar serviço para o município. O prefeito teria totalmente autonomia e legalidade para criar um novo contrato. Não foi isso que aconteceu, apenas a prefeitura cancelou um contrato com a empresa Bom Jesus e abriu um novo contrato sem licitação também com essa empresa e formalizou um contrato de 6 meses. Esse contrato de 6 meses finalizou por volta de mês de julho, agosto. Mais grave ainda, após o término desses contratos de 6 meses, a administração resolveu por bem, não sei porquê, e todo esse documento não passou pela Câmara Municipal, sendo que um deles teria que passar pela Câmara Municipal, que é esse primeiro contrato. O prefeito achou por bem, após os 6 meses, não renovar o contrato, não contratar uma outra empresa e apenas ficar pagando a título de indenização. Quer dizer, fica nós, vereadores, fica o munícipe aí pagando por mês um absurdo e sem nenhum contrato. Como eu posso hoje comprar uma moradia sem contrato? Alguém compra uma casa, compra um carro sem documento? Você não vai lá apenas pagar porque o cara falou. Então, eu acho que precisaria documentar sim, se fosse o caso fazer um contrato, se tivesse que passar pela Câmara Municipal, que o prefeito enviasse para a Câmara Municipal, eu tenho certeza que os vereadores iriam aprovar se fosse uma situação regularizada. Não foi o que aconteceu. E o munícipe, por ideia dele, resolveu fazer uma denúncia à Câmara Municipal. Perante a lei, a Câmara Municipal tem uma obrigação de acatar a denúncia do munícipe. E você que está nos assistindo, qualquer denúncia que você tenha para fazer na cidade, que tenha fundamento, você pode trazer para a Câmara Municipal, porque os vereadores vão sem dúvida acatá-la. E eu particularmente jamais irei deixar de acatar uma denúncia de um munícipe, porque ele está na cidade, ele consegue ver alguma situação que o vereador de repente não percebe. Então, o que gerou uma comissão processante, que foi através de sorteio, eleito 3 vereadores. Esses 3 vereadores, juntamente com alguns advogados da OAB, advogado da administração, foram fazer levantamento com relação às denúncias. E se chegou a uma conclusão, através da comissão processante, por um lado, o prefeito estava isento de culpa, por outro lado, o prefeito estava a risco de ser penalizado, e no meu ponto de vista, já que foram feitos os contratos de maneira irregular, mesmo porque dentro desse contrato, houve médico que trabalhou em torno de 400, 500 horas por mês. Como eu contrato uma empresa para fazer o serviço para mim, eu não gerencio essa empresa. Eu estou pagando o município. Eu que eu digo, é a população que está pagando esse médico, pagando essa empresa. Mas quem contratou tem que fiscalizar. Como eu coloco na minha cidade um médico que trabalha 400 ou 500 horas por mês e ainda presta serviço em outro município, eu gostaria de entender como a administração admitiu uma situação dessa. Até porque o normal é 40 horas semanais, né? Se você coloca as 4 semanas,
né? Quanto vai dar agora? 400, 500 horas por mês? Eu não sei. Extrapolou. São mágicos, né? São mágicos, então eu não pude concordar com isso. Eu não vi possibilidade, para mim, compartilhar dessa ideia. Então eu fui totalmente contrário a essa atitude do prefeito, contrário à atitude da empresa que prestava serviço. E um dia antes, o prefeito suspendeu o pagamento, porque houve um manifesto dos vereadores. Sim. E um dia após o prefeito suspender o pagamento dessa empresa, os vereadores também votaram um documento na Câmara suspendendo o pagamento dessa empresa. Porque nós chegamos à conclusão que seria um absurdo continuar pagando um médico 500 horas por mês e você vai no hospital e não tem médico. Então, através de diálogo com os advogados, pessoas que têm mais informação com relação a esse episódio, foram passando para a gente, e através de documentos que foram entregues para a gente, eu cheguei à conclusão que foi falha da administração nesse segmento, nesse contrato, e eu, com muita tranquilidade, eu não tenho assim nenhuma dificuldade de votar nada na Casa de Lei, absolutamente nada. Tudo que chegar naquela mesa para mim, eu irei votar com maior tranquilidade, seja a favor ou contra. Eu quero deixar bem claro que todo o voto meu naquela Casa de Lei, ele está voltado pelas coisas que é correto, pela população, sim, aquilo que protege o cidadão. Eu não posso votar a favor de uma empresa que está trabalhando no meu município e não presta um serviço que condiz o que está recebendo. Então, são fatores que me fez votar favorável à cassação do prefeito. E poderia, com tranquilidade, votar pela absolvição dele se eu tivesse observado o contrário. Mas tudo que eu percebi foi situação que, aos meus olhos, estava irregular e não podemos continuar. Eu estive no hospital hoje e continua o atendimento de péssima qualidade. Hoje nós atendemos, os médicos são pagos por hora, por plantão. Um plantão não é barato. Hoje nós pagamos os médicos de Jandira e pagamos bem. E eu não tenho nenhuma dificuldade de chegar no hospital e questionar onde estão os médicos. Sim. Onde está o pediatra, onde está o ortopedista, porque estamos pagando. Exatamente. Se você, qualquer cidadão, entrar no site da prefeitura, você vê lá que nós pagamos e bem os médicos. Uhum. Então a gente temos que cobrar, sim, um serviço de melhor qualidade. Muito bem, aí votou-se, logicamente foram 5 votos favoráveis ao afastamento do prefeito, dentre eles o seu, 8 votos favoráveis para que o prefeito continuasse, enfim, prefeitando, não é? Continua lá. Esse processo continua? Vai para a promotoria? Como é que fica? A Câmara Municipal, através do seu presidente, da assessoria jurídica da Câmara, vai enviar esses documentos ao Ministério Público. Nós, vereadores, votamos. A Câmara Municipal, através de alguns vereadores, condenaram o prefeito, outros absolveram. Mas eu quero muito que a Câmara Municipal envie isso para o Ministério Público, porque ele tem autonomia, tem capacidade de realmente definir se o prefeito vai continuar no cargo ou não. Eu cumpri o meu papel de votar pelo afastamento do prefeito, porque eu acho que Jandira não pode ficar vivendo essa situação tão antiga de coisas duvidosas. Como eu quero no meu mandato transparência total, eu quero que seja transparente comigo também. Quando não ocorrer a transparência comigo, eu irei ser contrário. É verdade. Recentemente foi finalmente renovado o contrato com a Benfica, a empresa que presta transporte urbano aqui na cidade, e a gente tem acompanhado durante muitos anos aí a reclamação do usuário, que é ônibus caro, enfim, ônibus já ultrapassado, não é? E uma outra grande questão que é a falta do abrigo do ponto de ônibus. Tem lugares aí que a pessoa é isolado de marquises, então ela fica ali na chuva, no sol. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse contrato renovado. A Câmara teve acesso a esse contrato para ver se consta lá alguma cláusula que obrigue a empresa a colocar ponto de ônibus, a baixar a tarifa, a colocar ônibus novos. Eu sei que o senhor tem batalhado também bastante nesse sentido e recebido, logicamente, reclamações.
Qual o seu ponto de vista sobre isso? Com relação ao transporte no município, foi sempre questionado, porque Jandira tem uma malha viária restrita, né, 17 quilômetros, e nós sempre cobramos uma tarifa mais tranquila para o munícipe, né, e, no entanto, ela é R$3, todo lado é R$3. Você vai em Barueri, vai em São Paulo, e em Jandira, com a malha viária 17, também é R$3. Se discute muito o valor. Eu acho importante, tem que discutir sim o valor, mas precisamos discutir principalmente a qualidade. Eu não sei se é mais complicado pagar R$3 ou se é mais complicado ficar 20, 30, 40 minutos esperando o ônibus que não vem. Sim. Ou ficar 10, 20, 30 minutos esperando um ônibus que vem e não tem acessibilidade para os deficientes. Eu não sei se é mais complicado você ficar no tempo, na chuva, no sol, esperando o ônibus que não vem. É um conjunto de situação. Não é apenas o valor, não é apenas o abrigo. São conjuntos. São ônibus que circulam no nosso município com placa de outro município. Eu acho muito absurdo isso aí, porque esse ônibus está usando o nosso município com placa de outro município, ele destrói o nosso solo e paga imposto para outro município. Sem contar que a empresa está estabelecida aqui, né? É claro, a empresa é estabelecida aqui no nosso município, mas utiliza às vezes veículos com placa de outro município. Mais grave ainda, quando você observa que este veículo com placa de outro município está sendo utilizado em Jandira, é um veículo que já foi utilizado 1 ou 2, 3 anos no outro município e, como um refúgio, manda para Jandira. Manda para Jandira. E a administração aceita. Eu, particularmente, eu repudio isso com frequência. Acho que Jandira tem que ter ônibus novos, tem que estabelecer, sim, um parâmetro, que o ônibus pode ter 1 ano ou 2, mas não trazer ônibus com 2, 3 anos de uso de outro município para circular no nosso município. Eu sou totalmente contrário. A empresa, sim, tem que contratar e comprar ônibus novos para o nosso município. Com relação ao contrato, os vereadores não têm acesso nesse segmento de renovação de contrato. É prerrogativa do prefeito. Mas o vereador podia fazer uma emenda. Não, exatamente. Ao longo dos anos, eu sempre questionei também isso. Para que, numa oportunidade muito próxima, a gente vai estar, assim, colocando no papel. E talvez o momento não seja esse, porque a Câmara Municipal hoje existe uma união dos vereadores, mas existe um pouco de divisão assim com relação ao pensamento de cada um. Sim. Porque teve uma votação muito recente com relação à cassação do prefeito. E eu continuo voltando um pouquinho naquela tecla. Jamais eu quero caçar prefeito. Mas também eu não quero um prefeito que não cumpra as suas obrigações no município. Então, com relação à empresa de ônibus, nós temos que cobrar abrigos com qualidade para o município, com assentos. Precisamos, sim, abrigos iluminados. É uma questão de administrar, de gestão. Se você procura empresa que queira obter um patrocínio, não há necessidade do município gastar com abrigo de ônibus. Dê a condição do cara divulgar a empresa dele, divulgar o trabalho dele, ele coloca lá um ponto de ônibus e vai divulgar. Parceria. Se não haver essa parceria, só o município não consegue arcar com tudo. Então, eu tenho observado que está faltando gestão na cidade. Está faltando gestão. E com relação, assim, o transporte de uma maneira geral, realmente ele é de péssima qualidade. A reclamação é generalizada. Nós temos na cidade um serviço que há mais ou menos 8 anos eu estava trabalhando no táxi ainda, a gente, em conversa com a administração anterior, a gente iria prestar um serviço à cidade, seria bom para a gente que está trabalhando, e no meu olhar seria bom para a população, que é um táxi alternativo que temos aí, que leva as pessoas com mais rapidez, as pessoas não têm que ficar muito tempo esperando, e houve muita rejeição da empresa. Isso, de uma maneira ou de outra, gera uma concorrência e gera uma obrigação da empresa prestar um trabalho de melhor qualidade. Sim. Como também, a partir do momento que a empresa gerar um trabalho de melhor qualidade, irá forçar o taxista a ter um trabalho de melhor qualidade também. Mais ainda. Então, a concorrência é importante. Essa competição, quem leva vantagem é o munícipe. Eu penso assim,
a bomba estoura primeiro aqui na Câmara Municipal, é por aqui que passa. Então, a Prefeitura, sabendo disso, gente, vamos ter um contrato, seja com empresa A ou empresa B, vamos dar uma consultada na Câmara, porque é lá que está o problema. Então, eles sabem mais do que a gente aqui. O que eles estão vendo, não é? O que eles podem ajudar a gente a fazer para que esse contrato fique melhor ainda. E, infelizmente, isso não acaba acontecendo. Uma outra questão que eu acho bastante importante falar aqui, vereador, é a questão da nossa juventude, que não tem aí uma área específica de lazer. A área de lazer, ou o local de lazer da nossa juventude tem sido aí ou o rodeio, ou a festa nordestina, ou a festa julina que está acontecendo agora, não é? Aliás, tanto é assim que foram quase 25 mil jovens nesse último show que teve por lá, um perigo danado, não é? E falta espaço em relação ao esporte, para que o nosso jovem permaneça aqui e tenha esse espaço para desfrutar a sua juventude. O que o senhor tem feito e como é que o senhor está vendo essa questão também? Com relação à juventude é muito complicado, porque assim, o jovem hoje ele é um jovem muito esclarecido, o jovem hoje ele é envolvente, o jovem hoje ele é muito atuante. Uhum. E eu vejo uma cidade igual a Jandira, distante demais do jovem, não dando condição do jovem participar de gincana, participar de reuniões com os vereadores, dar oportunidade para o vereador ter, para o jovem, ter hoje assim uma visão mais ampla da cidade. Para ele também trazer ideias para o prefeito, para o vereador. Eu acho que hoje eu tenho buscado, junto à Secretaria de Cultura, informação, o que está sendo feito para o adolescente, para a criança da nossa cidade, qual o pensamento que tem da cultura para essa facção de pessoas que é importante. O jovem que está hoje com seus 12, 13 anos, ele tem sonhos, só que ele está muito vulnerável às drogas, às bebidas, e a gente observa que não existe do poder público nenhuma orientação, não existe do poder público nenhum local para esse jovem reunir, para discutir a situação deles mesmos, situação da família, situação da cidade, porque a integração ela é importante. Sim. A integração dá clareza na fala do jovem e dá clareza também na fala do vereador, do munícipe de uma maneira geral. Então, acho que nós precisamos hoje ter academias com qualidade para o jovem utilizar, nós precisamos ter espaço de lazer, nós temos uma área de lazer do outro lado, que infelizmente se o jovem vai lá, eu talvez não sou diferente de ninguém, os pais hoje não confiam de deixar um filho de 10, 12 anos, 13, ficar sozinho do outro lado lá, porque não temos lá uma estrutura para acolher, não temos. Então, são situações que precisam ser olhadas com muito carinho, para que o nosso jovem, amanhã depois, tenha uma academia ao livre, tenha uma orientação escolar melhor, tenha uma saúde melhor, ter também uma ETEC, uma FATEC, para que ele possa profissionalizar em Deus de garoto, para ele criar uma perspectiva de vida melhor. E, infelizmente, tudo isso ainda está faltando no nosso município. Mas vamos estar, assim, trabalhando juntamente com os demais vereadores, com a administração de maneira geral, porque não é só os vereadores, não é só o executivo nem o legislativo que resolve, isso tem que ser em conjunto, e eu quero estar buscando esse entendimento sempre. Tem uma situação aqui que eu acompanho bastante de perto, inclusive, e eu já presenciei aqui muita mãe, muito pai vinha até o senhor, até os demais vereadores, fazer essa cobrança, e é uma cobrança recorrente na cidade, que é médico psiquiatra no CAPS ou até mesmo na rede. Por que não se contrata um médico psiquiatra ou dois e deixa à disposição da população? Porque é uma das reclamações recorrentes, vereador. Volta à questão da saúde, né? Quando contratamos a empresa CAPS, esse foi um questionamento sempre que eu fiz ao secretário de saúde, depois ao secretário de saúde. Por que não temos essa especialidade na cidade? Por que a gente não consegue trazer para a cidade um atendimento que dê a essas pessoas que têm uma necessidade imensa, né, de atendimento,
um médico permanente na cidade, um médico que atenda todos os dias, ou 2 médicos que atendem um dia sim, um dia não, mas que tem um médico. Porque quem tem uma pessoa na família com essa deficiência, eu já tive na minha família, né? O sofrimento é imenso. Quando você procura um médico e chega lá, só tem o atendente, não tem um médico. Você volta para casa com o seu paciente, seu filho, seu pai, sua mãe, de cabeça baixa, porque você não teve aquilo que é o mínimo, que é um atendimento médico. Então a sua colocação é muito importante, sim. A gente precisa buscar força e cobrar, sim, da Secretaria de Saúde, que tem essa especialidade no município, mas de maneira diária. Não de maneira esporádica, tem hoje, dia 10, daqui mais 10 dias. É Porque essa demanda de saúde ela é todos os dias. Então a gente vai estar assim, já cobramos, vamos continuar cobrando essa situação. Uma outra situação bastante recorrente também aqui, vereador, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, é com relação à habitação. E eu costumo dizer que é um tripé hoje que afeta a cidade de Jandira. Saúde, segurança, não é? E, por via de consequência, a habitação. E eu coloco em quarto plano também, que é a questão da educação, e nós já falamos sobre isso. Qual tem sido a sua contribuição à administração, não é? À população com relação à habitação? Estivemos no começo do mandato, várias reuniões com a Secretaria de Habitação. Estive no Jardim Centenário, estive no Dolores Pascoalim, estive no Marília, estive na Vila Pop, e conversando com as pessoas e também em reunião que houve com a Secretaria de Habitação, naquele momento foi aberta uma fala, e naquele momento eu fiquei muito animado com a situação, porque poderia dar resultado, e até agora eu sinto que futuramente pode dar resultado. De uma maneira assim geral, a grosso modo, mais ou menos 70% das moradias de maneira irregular. Mas essa maneira irregular que tem não é que você está irregular, porque é irregular a própria cidade. Então você está morando numa cidade que você compra, que você paga, mas você não tem documentos. Então tem um programa que chama Cidade Legal. Esse programa é do governo estadual, mas ele é aberto a todos os municípios. E no começo do mandato houve vários encontros, várias reuniões com a habitação e pessoas do meio, para que a gente possa, de uma maneira mais tranquila, buscar solução para que regularize esse documento em bloco. Mesmo porque se hoje qualquer um município resolver fazer essa regularização do seu terreno de maneira individual, fica praticamente inviável. Além do valor e a dificuldade que ele vai encontrar pela frente na questão de documentação. Ele vai num cartório aqui, vai em cartório em Barueri, vai em Itapecerica, e ele não encontra o fio da meada, porque são donos antigos, em Jandira tem algumas fazendas, tem Fazenda Vale do Sol, Fazenda Palmeiras, e são todos lote irregular. Quando fala da Fazenda Palmeiras, por exemplo, tem os donos anteriores, 2, 3 gerações. As pessoas foram partindo e ficaram os herdeiros também que não fizeram documento, e esses herdeiros venderam para a gente que moramos em Jandira hoje, através de contrato de gaveta. Então existe um programa Cidade Legal que está sendo movimentado muito lentamente, para que no futuro nós possamos regularizar ao máximo o solo de Jandira. E com isso aí, uma escritura, só para concluir, com isso aí, uma documentação que hoje giraria em torno talvez de 8, 10 mil reais, a gente conseguindo fazer ela em grupo, você vai pagar, cair pela metade, você vai ter todas as condições de ter seu documento. Porque em conversa com as pessoas, ninguém quer documento de graça. As pessoas querem regularizar, as pessoas querem pagar. Então, eles encontram, mesmo pagando, dificuldade de regularizar aquilo que é seu, de fato. Exatamente. Vereador, eu queria deixá-lo à vontade para falar, né, sobre algum assunto que a gente não abordou durante a entrevista. Tem algum assunto que o senhor queria falar? Eu quero, assim, deixar a população ciente da minha posição na Câmara Municipal. Quando o vereador direciona um voto naquela Casa de Lei, dizendo que é a favor ou é contra, sempre quando ele é contra, mas é em função de ser favorável à população.
sempre que o vereador vota também a favor, ele está votando a favor do documento, do meu ponto de vista, na minha concepção, eu estou votando a favor da população. Sim. Eu quero dizer que a gente tem um ambiente ótimo na Câmara Municipal, e não sou eu o dono da verdade, mas quando um vereador traz da Vila da Amizade, do Gabriela, do Ouro Verde, um documento para a Casa de Lei, é praticamente impossível ser contra esse documento, porque ele tem informação daquele bairro, ele tem informação daquela demanda que ele está trazendo. Porque cada vereador tem um segmento na cidade. Eu acredito que todos em prol de um andamento melhor do município. Então eu quero deixar bem claro que quando este vereador vota contra, ele está com convicção no voto. E quando ele vota favorável também, eu estou com convicção. E eu quero muito acertar nas minhas opiniões lá na Câmara, para que as minhas opiniões não interfiram de maneira negativa nas pessoas. Eu quero muito que as pessoas saibam que no meu voto com relação à cassação do prefeito, que foi com tranquilidade, não é nada pessoal, que eu não tenho nada pessoal com ninguém. Meus votos favoráveis a algumas demandas do prefeito, também porque é bom para a cidade. Então, eu agradeço assim as pessoas que me cobram na cidade alguma situação, porque o vereador não aparece, o cidadão que me cobra a falta de médico, o cidadão que me cobra a falta de creche. Esse cidadão me ajuda muito, porque ele me estimula a correr mais, a trabalhar mais. Exatamente. Suas considerações finais, então? Eu quero novamente agradecer a TV Câmara, agradecer o repórter Zé Brasil, obrigado, pela atenção comigo aqui, e nosso amigo o Fernandes, que sempre é atencioso com a gente, e dá essa oportunidade para a gente, vereador, poder deixar clara a posição da gente. Esse meio de comunicação, ele é tão importante para mim como é importante para o cidadão, para você que está nos assistindo. Porque você vai ter a oportunidade de saber o que o vereador trabalhou nesse 1 ano e meio, os compromissos do vereador com a cidade, o compromisso do vereador com você que nos assiste, porque na minha pauta todos os dias está o cidadão de Jandira. Exato. Nos meus trabalhos todos os dias está o cidadão de Jandira, está a minha cidade. A minha família me ajuda muito, a minha esposa, meus filhos. Eu quero agradecer a cada um de vocês por essa atenção, por ter me dado a oportunidade de ser vereador nessa cidade. Eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho muito orgulho de ser vereador da maneira que eu me tornei vereador. Eu me tornei vereador nessa cidade e estou até nesse momento tendo a possibilidade de estar cumprindo tudo aquilo que dentro do meu planejamento foi colocado. Volto a dizer que a importância do vereador para a cidade, ela fica mais evidente quando o munícipe cobra o vereador. Exato. Você não pode deixar de cobrar alguma situação do seu bairro quando você encontrar com o vereador, porque é uma oportunidade. Você, de repente, não tem tempo de vir até a Câmara Municipal nas terça-feiras, e então, quando cruzar com o vereador, não deixa de expor sua ideia, porque eu, particularmente, em meu nome, eu vou dizer, eu quero agradecer muito todas as cobranças que eu tenho. Eu não fujo de nenhuma cobrança, eu não atravesso a rua para o outro lado para fugir de cobrança, pelo contrário, eu faço questão até de encontro com a pessoa, para dar oportunidade. E agradecer de verdade a cada um de vocês que pôde nos assistir aí, e dizer que eu não vou, em momento algum, cruzar os braços e fazer vista grossa às dificuldades do município. Estarei sempre atento aqui para corresponder um pouco da sua expectativa. Quero agradecer a minha esposa, a Fiinha, né, que deve estar nos assistindo, né. Ela, quando eu vim para aqui, ela, de maneira muito carinhosa, falou: Deus abençoe que você tenha um desempenho bom lá, que você tenha uma fala positiva, né. E eu acho que tive. Quero agradecer meus filhos, o Anjo Lucas, a minha neta Amanda, o Davi, que são pessoas que me dão uma consistência boa no dia a dia, para mim poder estar também junto com a população de Jandira, que é para mim uma família maior, em todos os meus dias. Obrigado, vereador.
Olha, e você não saia daí não, viu? Porque a gente volta já já com mais um entrevistado aqui para você, tá bom? É a TV Câmara de Frente com o Vereador.